Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós vamos abordar sobre o filme La La Land, Cantando Estações 2016. Bem, eu vou dar uma pequena introdução do filme, tá? Para vocês entenderem. Ao chegar em Los Angeles, o pianista de jazz, Sebastian, conhece a atriz iniciante, a Mia, e os dois se apaixonam perdidamente em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade. Os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo, enquanto perseguem fama e sucesso. Bem, Maria, agora é com você. Olá, Cris. Olá a todos. Hoje o programa tem a ver com o filme que eu fui assistir ontem à noite no cinema. Quase que eu perdi a sessão, porque o pessoal que ia comigo chegou atrasado, em cima da hora. Mas nós entramos, estava começando o filme. Perdemos quase assim, uns 3, 4 minutos do comecinho, mas deu para pegar toda a história. Então eu recomendo bastante para vocês o filme La La Land, Cantando Estações, devido aos vários aspectos que tem dentro, aspectos ligados ao lado emocional, espiritual, de desenvolvimento humano e extremamente alinhado até com as informações e com, digamos, os ensinamentos que eu costumo dar sob foco para o desenvolvimento das habilidades e capacidades do ser no método da integração Minha Escola de Alunos. Então, vamos abordar de leve, rapidamente, alguns dos aspectos interessantes que tem nesse filme La La Land. É com você, Cris. Maria, o filme aproveita vários parâmetros da ciência, psicologia e espiritualidade. Vamos começar pela sincronicidade. Sim, sincronicidade. O filme mostra sobre vários ângulos, aspectos muito interessantes. Então, começa de maneira simpática, afinal de contas, é uma mistura de filme romântico com musical, com comédia até, e até lados mais profundos de, digamos, drama. Ligado também a realidades paralelas que o filme mostra com delicadeza. Eu gostei muito da forma como o filme focou isso. Então, vamos ver o aspecto da sincronicidade. Eu sempre falo para os meus alunos sobre o tema, que nós descemos aqui a consciência para essa personificação em busca de experienciar um tema. Esse tema tem que ser visto de maneira holográfica, sobre vários ângulos, vários aspectos e várias probabilidades sobre cada ação. Você vai encontrar reação diferente, portanto, em cada uma dessas probabilidades são um infinito número de vidas paralelas, de realidades alternadas que são desenvolvidas para cada aspecto ligado ao tema. Então, isso acontece em La La Land. Então, qual é o tema? O tema principal do filme é o foco do desenvolvimento das habilidades, do desejo de duas pessoas, tanto o Sebastian como a Mia, que são é o nome do casal principal, né, que é o Ryan Gosling, que eu gosto bastante. Aliás, não sabia que ele tocava piano, porque se ele fez uma encenação de tocar piano, ele fez bem demais. Eu acredito que ele toque piano, porque ele desenvolveu uma habilidade com os dedinhos que não seria muito comum só para quem treinou. Mas tudo é possível em Hollywood, né? Mas eu acho que ele toca piano. E a Mia Stone, que é uma fofa, linda, com aqueles olhos de grey enormes que ela tem aquela expressão no olhar e o tamanho do olho que os nossos as nossas futuras crianças da Terra vão ter, os olhos vão aumentar.
em função das hibridizações que estão acontecendo. E as crianças, nada a ver com o filme, tá, pessoal? Mas para lá. E as crianças híbridas que um dia retornarão à Terra, que estão sendo desenvolvidas com o nosso DNA e de outros seres, elas têm os olhinhos bem maiores. Então, acho que a Emma Stone já faz parte desses pequenos zoiudos, lindos zoiudos, que estão sendo desenvolvidos aqui na Terra, porque os olhos dela são desproporcionais, muito grandes, e ela é muito linda, muito fofa, por sinal, aliás, é muito engraçada. Quando ela dá entrevistas, a gente racha de rir, ela tem um bom humor danado, e eu gosto muito disso, porque bom humor é algo que me atrai, eu gosto, frequência alta. Então vamos lá, com relação à sincronicidade. Esse casal tinha que ter uma experiência, ok? Quando nós encontramos pessoas na Terra, nós temos que encontrar essas pessoas, essas personificações distintas, muitas vezes vindo até do nosso eu superior, ou seja, a nível de eu superior, para simplificar um pouco esse triângulo, é uma mesma essência de alma que se divide em personificações diferentes. Esse tipo de encontro assim tão forte, que gera aquela chama, aquela identidade, ela nem sempre é só para ser bom, né, no aspecto romântico, e sim para que você possa desenvolver aspectos que nunca ou que não foram ainda trabalhados sobre aquele nível de consciência separado, né, segregado, ligado sempre ao todo, mas eu digo assim, aquela consciência separada daquela personificação, aquela caixinha que tem um nome, e essa caixinha tem que experienciar várias coisas. Então nós encontramos pessoas na nossa vida que nós falamos, nossa, como tem a ver comigo, bater o olho já, pum, né, parece que se conhece há séculos. Isso acontece porque essas pessoas comumente pertencem a uma mesma chama, uma mesma divisão de um eu superior em comum, muito próximo, digamos assim, que pode ser o mais imediato possível. Daí que você tem esses dois com esse tipo de encontro. O engraçado que acontece mesmo com relação à vida é você chocar-se com as pessoas, passar por várias chances de encontro e não dá certo, até que um momento em si o clique acontece. Então isso já aconteceu comigo, de passar uma vida inteira encontrando com uma pessoa que eu nunca notei, né? Igualzinho do filme, eu não notava, até que de repente os dois, pum, batem um no outro e enfim, a gente, né, se conecta e entende que cruzamos o nosso caminho inúmeras vezes, tivemos várias chances de nos encontrarmos, até que, enfim, o aspecto digamos, da imantação dessa conexão que tem que ser feita gerou mais uma manifestação que tornou isso possível. Então, é uma parte cômica do filme, que eles, né, acabam até não se entendendo em vários encontros, até o momento em que eles passam a se entender. Então, a sincronicidade, ela acontece por vários aspectos. É você criando aqui embaixo, você criando, imantando, gerando essa nova oportunidade de coisas que são ressonantes para você, porque você está na vibração certa, no vórtice, né? Certo? Criando essas oportunidades que, pela lei da permissão, você permite que se aproximem de você, porque você está na frequência certa, na vibração alta, te coloca num vórtice, que é a tal da chamada lei da atração, e que você tem que estar no momento presente, conectado, permitindo que essa coisa chegue até você na hora certa. Então, isso é a representação do casal que, por vários motivos de experienciar uma realidade juntos, pelo que eles tinham que desenvolver, foram criados aspectos de sincronicidade. É muito bacana a exploração disso no filme e muito simpático. Então, é isso aí, não vou explicar muito porque eu explico depois o resto. É com você, Cris. Maria, o filme mostra a questão da autossabotagem
e, de certa forma, inveja do sucesso do outro, mesmo que seja pela pessoa amada. Como você vê isso, Maria? Sim, exato. O filme mostra o seguinte: havia vários aspectos de cada um dos dois para se desenvolver. Esses aspectos seriam desenvolvidos e potencializados por cada um na vida do outro, por um na vida do outro. Então, assim, quando a Mia encontra o Sebastian, e enfim, né, ela entende que eles tinham essa conexão toda, ela se apaixona tal, e ele era um coitado que se auto-sabotava, porque ele se limitava. Vamos olhar para o Sebastian, que é bastante interessante. Ele era um talento absurdo, um músico de jazz, além do jazz, um músico, um pianista absolutamente extraordinário, um talento ligado na fonte divina, que tinha um foco único, queria ser um pianista de jazz clássico, né? E ele não aceitava outra coisa a não ser pianista de jazz clássico. Acontece que a vida te coloca em outras situações. Tem que entender o que é o best excitement. Best excitement é quando a pessoa tem uma coisa que é entusiasma fortemente. Você deve ir em direção ao seu entusiasmo sempre. Mas a vida é uma questão de criação de uma realidade virtual processual. Esta realidade nós estamos é processual. Para você chegar lá onde você quer no seu best excitement, como eu brinco, né? No seu alto nível de vibração e fazer aquilo que você sempre sonhou, que você ama, você às vezes tem que passar por etapas não tão legais. Porque tem estágios, é como o pianista, para ser um pianista fantástico, ele tem que fazer aqueles exercíciozinhos no dedinho, e que é blá, 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 a coisa mais chata do mundo, mas ele tem que fazer isso, porque ele quer tocar música. Não é só que para tocar música, tocar um concerto, ele tem que fazer os exercícios. E os exercícios são chatos, mas aquilo desenvolve habilidade, aquilo desenvolve a capacidade de tocar melhor. Ele tem que se submeter. Olá, a palavra é submeter-se. Quando você tem o seu foco, quando você sabe o que você quer, você traça o seu caminho, mas entenda que até você chegar lá, às vezes, você tem que se submeter a um processo que te leve até lá, por mais esquisito que seja. E daí que ele passava fome, não tinha dinheiro para nada, era um coitado, porque ele queria direto saltar para ser um pianista de jazz band e ter o seu próprio local para tocar, né? O seu próprio clube de jazz, antes de passar pelo processo. O processo peraí, para você montar um clube de jazz, você tem que ganhar dinheiro. Dinheiro só tem um lugar, né? Precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. Então ele tem que ganhar dinheiro. Às vezes você não consegue ganhar dinheiro diretamente no seu negócio. Você tem que passar por outro caminho. Então, ele tinha chances de ganhar dinheiro tocando em outros locais, outro tipo de música que não era o jazz dele. Mas ele não queria. Então, ele passava fome, mas ficava com uma negatividade incrível. Tanto que essa negatividade, numa das vezes que ele encontrou ela, ele não percebeu ela, passou batido por ela, porque estava de mau humor. Então, assim, quando a pessoa está de mau humor, ela dificulta mais o caminho. Quando a pessoa está reclamando, ela dificulta ainda mais o caminho. Você entra em baixa vibração porque você só quer aquilo. Só que essa realidade é processual, põe a cabeça no lugar. Essa realidade é processual. Então, submeta-se. Para você chegar lá, o que você tem que fazer é fazer da melhor maneira aquilo que você tiver na sua frente, pegar e fazer da melhor maneira possível, até que não haja mais nada que você possa fazer a respeito, vibrando ao máximo, porque a sincronicidade vai te colocar no caminho do que você quer. Portanto, se o que você tem à sua frente é uma outra coisa, pegue essa outra coisa e faça dessa outra coisa a melhor coisa do mundo, que as portas para o que você quer se abrirão num processo sincrônico quando você entrar no vórtice. Não adianta você ficar reclamando, brigando com a vida, xingando, passando por cima.
falando, passando fome, passando tudo que é dificuldade, vivendo miseravelmente, porque não é o que você quer. Pera aí! Submeta-se ao que você tem à sua frente agora. Faça daquilo a melhor coisa do mundo. Continue com o seu foco. O foco é aquilo lá, continua. Que enquanto você está aqui em tempo presente, se desenvolvendo com alta vibração, aproveitando isto, já que é isso que você tem, aproveite ao máximo e transforme isso naquilo pela mágica da vida, porque é assim que funciona. O lindo do personagem, do Sebastian, é que no final ele entendeu isso. Ele entendeu, ele foi aos trancos e barrancos e ele entendeu o caminho. E ele pegou esse caminho e chegou lá. E o interessante aqui é que ele se auto-sabotava no começo, mas através do encontro com ela, porque ele queria casar com ela, ele queria ter uma vida com ela, né? Ele acabou entrando nesse processo de tocar com um grupo de jazz moderno, que não é o que ele queria, que era um pessoal ótimo. Puxa, o pessoal era ótimo. Era um cara que era o líder da banda que gostava muito dele. Melhor impossível! Era um grupo até de sucesso. Através desse grupo de sucesso com jazz alternativo, ele acabou conseguindo a grana para ir para o clube de jazz clássico, que é o que ele, no final, ele faz. Quer dizer, é assim que funciona. O Sebastian entendeu. Mas o que aconteceu com a Mia? Quando o Sebastian começa a ter sucesso, a Mia se incomoda. Ela gostava do Sebastian sem sucesso. Aí nós vamos ver a autossabotagem, né? A autossabotagem é a si mesmo e é também para o relacionamento, no caso do filme. Porque o Sebastian se autossabotava, ok, mas ele não sabotou o relacionamento. De forma nenhuma, no meu ponto de vista. Pelo contrário, quem sabotou o relacionamento foi a Mia, que como o Sebastian saiu na frente no sucesso, ela queria ser atriz e ele saiu na frente no sucesso quando ela não estava dando certo ainda, né? Ela sabotou o relacionamento porque no final das contas era a frustração dela com relação a ela não ter sucesso como atriz e ver ele com sucesso. Ela sabotou o relacionamento porque ela não aceitava inconscientemente que ele tivesse sucesso e ela não. Então é assim, tem mais aspectos para se colocar aí, mas a gente vê que um relacionamento foi perdido devido ao ego. Não quer dizer que os encontros são para estarem sempre juntos, né? Não quer dizer que os encontros são de casais devem estar até o final da sua vida, até que a morte os separe. Isso é uma invenção trágica que, como dizia Osho, transforma um relacionamento em morto desde o começo. Eu gosto muito do Osho falando sobre essas coisas, né? Que ao casar e decretar que assim seja até o resto de suas vidas, já colocou o funeral dentro de um casamento. Casamento e qualquer relacionamento tem que ter o tempo que tiver que ter, enquanto for bom e vibrar da melhor maneira. O que o casal deve fazer é trabalhar desde que haja interesse para que isto seja a melhor coisa possível. E quando eles estão conscientes e minimizam o ego, a chance de que isto em afinidade, realidade, comunicação constante seja crescente e se mantenha estável é muito maior. Uma longa discussão sobre isso que eu costumo ter no curso do Método Integração para definir o que é essa coisa. Quando existem crises, você tem que entrar em comunicação constante, positiva, não é ficar tagarelando, gente. A comunicação constante é conexão, é entrar em linhas de conexão. E o que ela fez foi nitidamente ao contrário. Ela cortou as linhas de conexão, ela cortou as linhas de afinidade, ela decretou que aquilo incomodava, quando na verdade ela fez uma tempestade em um copo d'água. Quando eu virei para quem estava do meu lado, eu falei assim: não tô entendendo qual é a dela, por que ela tá fazendo isso? O rapaz está sendo tão bom, ele estava sendo tão bom para ela. E ele simplesmente estava ausente, porque o conjunto de jazz alternativo dele estava viajando para todo aquele lugar, ganhando dinheiro, para que ele pudesse no futuro ter o clube de jazz dele e dar uma boa casa e boas condições para ela. Em vez dela ver isso como positivo e ajudá-lo positivamente, pelo menos com
digamos, reforço positivo, ela deixou ele o tempo todo para trás, né? Então, realmente, ela sabotou o relacionamento e, no final, ela sabotou a si mesma. Então, quando o ego, a consciência do eu, é maior do que a consciência do todo, e no caso do relacionamento que é nós, o relacionamento vai para o espaço mesmo, quando basta que um dos dois entre no eu, para que o relacionamento se perca. Então, o aspecto da autossabotagem no filme, falando assim de maneira bem restrita, sem dar detalhes em excesso, né, para não fazer mais spoiler do que eu já estou fazendo, seria esse. Então é com você, Cris. Maria, a escolha, o livre-arbítrio são pontos interessantes neste filme. O resultado dessas escolhas depende do estado da mente, do equilíbrio frente aos desafios. As realidades alternadas exemplificadas no filme foram bem exploradas. Pois é isso mesmo, Cris. A questão da escolha, do livre-arbítrio. Então, assim, quando surgiu o emprego para ela, que ela fosse ser atriz e ela andou muito bem, ela tinha que ir para a França. Ela tinha que ir para o local onde ele mesmo, Sebastian, disse para ela: puxa, na França eles adoram jazz band tradicional, clássico, que é o que ele gostava. Tem muitos clubes de jazz por lá. Ele chegou a sugerir para ela que ele poderia ir com ela, né? Mas ela, naquele estágio de que ele já tinha sucesso, que ele estava numa banda alternativa, ele teria que, digamos, deixar a banda para ir com ela e começar de novo num clube de jazz band, mas ficaria com ela. E aí correria o risco dela dar certo ou não, mas se há amor e há conexão e se esquece essa história do ego, ela teria colocado isso acima de qualquer coisa. Então, se a carreira dela era importante e ela tivesse dito para ele: você vem comigo, embora dificuldades de largar a banda, com certeza ele tivesse, ele poderia ter ido com ela, se não de imediato, depois de sei lá, 2 anos, eles se encontrando assim, né, quando desce, eles manteriam o relacionamento até o momento em que ele com grana, ela na França, ele poderia ter o clube de jazz dele lá na França mesmo. Tudo se arranja quando você quer. Então, assim, a nível da autossabotagem, a nível do livre-arbítrio, que ela decidiu amando, porque ela amava ele, né? Mas o ego dela era tão forte, a autossabotagem era tão forte, que ela quebrou o relacionamento, ele deu para ela todas as chances deles continuarem juntos, né? Infelizmente, ela, sob esse aspecto dessa vida, ela quebra o padrão. Então, você vê o que é autossabotagem. Ela teve chiliques inexplicáveis, na minha opinião, para alguém que era, também na minha opinião, fantástico. Na hora que ele assumiu o relacionamento, ele foi fantástico. Meta à frente e se desenvolvendo. Aí o que acontece? O filme acaba mostrando que o tempo passa, eles rompem o relacionamento, passam 5 anos, ele esquece dela, obviamente, tocou a vida dele em frente, ele fez o programa dele que ele queria, ou seja, ele passou um tempo com a banda alternativa de jazz, ganhou dinheiro, pegou o dinheiro e montou o clube de jazz nos Estados Unidos, mesmo, na cidade onde ele estava. Ele seguiu o projeto. Em 5 anos, tinha uma vida extremamente estável e boa financeiramente. Ela fez sucesso na França, mas como eles romperam o relacionamento, ela casou com um outro, teve uma filhinha e volta para os Estados Unidos. Acho que depois de 4 anos, 5 anos, ela, acho que de imediato, até porque a menina tinha 4 anos, de imediato ela já arranja o marido e volta para os Estados Unidos com a menininha. Assim, depois de um tempo, eles acabam se encontrando, né? E esse momento em que ela se encontra com ele, vê de longe, assim, e ele a vê, é o momento em que o filme foi muito bacana, porque eles colocam uma visão de o que teria acontecido se ele tivesse tido um comportamento diferente com relação ao humor, numa daquelas vezes que ele se chocou com ela de mau humor, bravo, porque estava tocando música de Natal, quando ele queria era tocar jazz,
e ele tivesse dado atenção para ela, que naquele momento ela ouviu e ela estava a fim de falar com ele, e ele passou por aquele trator. O que teria acontecido se ele tivesse mudado desde o começo, quando ela estava afim dele já? O que teria acontecido se eles tivessem se conectado antes, mais tempo juntos, que foi pouco tempo que eles tiveram, antes de acontecerem essas diferenças entre eles por causa de empregos? O que teria acontecido se ela não tivesse tido chilique, se o ego dela não tivesse dominado, se a autossabotagem dela para com o relacionamento por causa de ego não tivesse acontecido? Aí o filme mostra uma realidade alternada, aonde eles teriam casado, ele teria ido para a França, montado o clube lá, ganhando dinheirinho com a banda aqui de jazz, teria ido para lá acompanhar o trabalho dela, montado o clube de jazz lá, depois teriam ganho dinheiro, voltado para os Estados Unidos, e teriam tido essa menina, essa filha, que ela teve com aquele outro, que ela casou, na realidade 1, na realidade 2, ela teria sido um casal perfeito aqui. Então, interessante que o filme mostra o seguinte: na verdade, essas duas realidades aconteceram. A realidade onde ela termina com ele e a realidade onde ela não termina com ele, ela vence a si mesma a nível de ego e eles continuam juntos, né? E numa harmonia, numa relação construtiva. Então, resumo da ópera, o filme mostra o que acontece, por que acontece numa relação aonde você vai indo para a destruição de uma coisa que era belíssima e fortíssima, e o que acontece se você vai para um caminho de construção, numa realidade alternada, né? Onde você se domina, onde você faz o autodomínio e foca na conexão maior, sabendo que, independente da forma como as coisas se manifestarem na nossa frente, o que importa é que, quando conectados, de alguma maneira, os dois chegarão aos seus objetivos de forma harmoniosa. É possível dois chegarem juntos, ou em momentos diferentes, mas juntos, auxiliando um ao outro, em seu objetivo maior, mesmo que pareça que não vai dar. Porque existem formas diferentes que a vida te dá a chance de você chegar àquele objetivo final por caminhos diferentes. Se você se mantém na vibração certa, no vórtice construtivo, sabendo que sim, é necessário adaptar-se, submeter-se. Sim, o termo religioso é estar de joelhos para a vida. Ficar de joelhos não é sofrer com ela. Veja bem, eles sofreram porque não ficaram de joelhos na vida. Eles não se submeteram ao que a vida estava colocando à frente de maneira harmoniosa. Esse ficar de joelhos é dobrar-se, é deixar-se fluir, mantendo o seu objetivo numa frequência alta. De uma maneira ou de outra, a vida vai te levar até o seu objetivo se você for construtivo e alta vibração sempre. É isso aí, o filme foi fantástico, gostei da maneira como colocou tudo, simpático, leve e tem, 12 ou 14 indicações para o Oscar, nem olhei direito, mas eu sei que é por aí. Um número de Oscars fantástico, né? Semelhante ao que deu pro Titanic, alguma coisa por aí também. Não sei se ele merece tudo isso. É um filme leve, light, uma produção simpática, 2 atores simpáticos, musical, mas é diferente. E como ele é diferente, tem um aprendizado muito bom para se olhar, eu acho que ele merece alguns prêmios, sim. Então, é isso aí, pessoal. Um abração para vocês, devolvo vocês para a Cris agora e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Bem, pessoal, agradecendo a você, a Maria Cepeda, que compartilha conosco toda essa sabedoria, e fica aí um ponto para a reflexão. Um dos impactos mais danosos da culpa é quando ela age como impedidora da chegada das nossas bênçãos.
o trabalho interno é muito mais árduo do que imaginamos. Na caminhada para assumirmos nossa consciência, faz-se necessário obtermos uma análise sincera e profunda de nós mesmos, diariamente, para buscarmos obter lucidez e, assim, fazermos melhores escolhas, adentrando na lei de sincronicidade, o qual vibra nossa intencionalidade. Temos um inimigo interno poderoso chamado inconsciente, e ele nos promove uma grande autossabotagem, que é um dos grandes vilões de toda a trajetória humana. Que o todo nos ajude a nos desvendar, nos revelar diariamente em nosso máximo melhor possível e assim nos tornarmos conscientes disso e cada dia mais facilitar o trabalho da vida que insiste em fluir em nós. Lembrando a todos que o invejoso, ele não quer ter o que o outro tem. Isto eu chamo de admiração. Inveja é quando o outro deseja destruir o que o outro é. A verdade é que as pessoas estão dispostas a ir para a guerra e até abrir mão das suas vidas por uma causa, mas elas não conseguem abrir mão das causas do seu próprio sofrimento. De fato, na maioria das vezes, conspiramos para conseguir o que queremos, mas por autossabotagem, por vezes cavamos buracos para trapacear os outros e caímos neles. Devemos suspeitar então do que queremos para realmente saber qual é a rota da nossa alma. Gratidão, pessoal! Inscreva-se no nosso canal no Cron TV e no canal de Maria Cepeda. E contamos com você. Até o próximo Desperta!